pessoal, que bom estar falando com vocês novamente. Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui reunidos hoje para um bate-papo com Antônio Júnior, com o objetivo de responder às perguntas da semana passada da nossa live Novas Tecnologias, Baterias AGM FB. Como hoje é feriado, o nosso programa é gravado. A primeira pergunta é de Ivaí Ribeiro. Poderia explicar o tempo de vida útil de cada modelo? Essa informação nos ajudará a ofertar aos nossos clientes. O que você nos diz, Antônio? A vida útil, normalmente, ela é, como eu comentei ao longo da nossa apresentação, ela é idêntica para os três modelos. Bateria convencional, bateria FB e bateria AGM. O que diferencia de uma bateria para outra é que a bateria convencional SLI, ela vai dar uma única partida ou duas ao longo do dia, enquanto a bateria FB e a bateria AGM vai dar sucessivas partidas ao longo do dia. E a ideia e o grande desafio é a gente conseguir ter a mesma vida útil numa bateria que vai sofrer sucessivas partidas ao longo do dia. A próxima pergunta é de Bruno Master. Por que o Creta vem com a AGM de fábrica e a Moura indica a FB de 72 amperes? Porque a AGM é sensível ao calor? Por isso a Moura indica a FB? A bateria AGM realmente é sensível ao calor. Ela tem uma performance menor quando exposta a uma temperatura mais elevada. Mas a gente não indica a FB em função disso. A gente indica a FB em função de, como eu comentei, a tensão do alternador, ele permite a recarga da bateria. Então não teria lógica nós ofertarmos uma bateria mais cara, uma bateria frente à bateria FB, que tivesse um nível de performance idêntica ao que teria a bateria AGM nesse tipo de aplicação. Próxima pergunta, Luciano Zino. Quanto tempo de garantia tem essa bateria? As baterias FB e a bateria AGM, elas têm 24 meses de garantia. Agora, meu amigo Castro Baterias, diretamente da Bahia. É verdade que a bateria AGM não foi desenvolvida para trabalhar em alta temperatura? Vamos lá, realmente a bateria AGM ela tem uma performance menor quando aplicada a uma temperatura mais elevada. Normalmente, nos veículos, a bateria AGM ela foi desenvolvida para trabalhar fora do vão motor. Só tem um exemplo do Creta, que nesse caso a aplicação hoje ela é dentro do vão motor. Cleison Silva está perguntando, posso pôr uma bateria FB num carro convencional tipo Gol? Pode sim. A bateria FB ela pode ser aplicada sim num veículo convencional e ela vai ter uma performance similar a uma bateria convencional. Por quê? Porque a bateria FB ela foi feita para trabalhar em estado parcial de carga, quando se tem o start-stop ou o alternador inteligente. Já a bateria convencional ela foi desenvolvida apenas para a partida. Então, no caso da bateria FB, você não vai usar ela em estado parcial de carga. Então, ela vai ter uma performance superior à que uma bateria SLI convencional. William Rodrigues está perguntando para nós, posso colocar uma bateria sem ser start-stop? Eu posso colocar uma bateria convencional? E aí, Antônio, o que é que você nos diz? É importante, se o veículo é start-stop, você aplique uma bateria FB ou uma bateria AGM. A bateria convencional ela não foi desenvolvida para esse tipo de aplicação. Então, a nossa sugestão é, se o veículo é start-stop, você aplique a bateria FB, se vier de especificação FB, e a AGM você aplique a bateria AGM desenvolvida. Lógico que tem a situação de veículos que você pode sim, quando vem com a bateria AGM, colocar a bateria FB desenvolvida pela Moura. Adilson George Ramos está nos perguntando, Antônio, qual a corrente de fuga é ideal nos veículos? Normalmente, isso depende muito de cada veículo. Tem veículo que tem correntes de stand-by muito baixas, tem veículos que têm de correntes de stand-by mais elevadas. Não existe um valor correto. Tudo depende do balanço energético que tem um veículo. Então, essa corrente de fuga ela pode variar entre 24 mA até 100 mA, depende do veículo. A gente não tem uma corrente de fuga ideal. A pergunta agora é de Jailton Lima. Tem uma dúvida. Essas baterias tecnológicas da Moura monitoram a carga através desse sistema elétrico exclusivo.
Se o alternador apresenta sobrecarga, aparece lá no painel algo? Não. O sistema ele não informa quando tem uma sobrecarga ou se o BMS ele está com defeito. Então é importante que sempre que você sentir uma redução da entrada do sistema start-stop ou até mesmo parar de ser acionado o sistema, você procurar uma elétrica, procurar a concessionária para avaliar se o sistema, o BMS, ele está funcionando de acordo com o que está definido na especificação do veículo. Vamos para a pergunta agora de Laís Vasconcelos. Boa noite, Antônio Júnior. Se eu desligar meu start-stop do meu veículo, eu posso usar uma bateria convencional? Normalmente a bateria convencional ela vai se comportar bem quando o start-stop ele não está funcionando. Sendo que é muito importante a gente levar em consideração que o veículo ele foi dimensionado para uma bateria FB, mesmo com o start-stop desligado. Então a sugestão é que, se vier de fábrica com FB, a gente aplica a bateria FB. Vamos lá, a pergunta agora do Jailton Lima novamente. Essas novas baterias FB ou AGM, a central monitora a carga constante da bateria se der um defeito no alternador. Exemplo, sobrecarga, acende alguma luz de emergência no painel? Pode prejudicar? O que você acha, Antônio? Como eu comentei na reunião, na apresentação anterior, o sistema ele não vai avisar que o alternador ele está ou não com defeito. Se você sentir que o start-stop não está sendo acionado, você deve procurar uma autoelétrica ou até mesmo a concessionária para que possa avaliar o sistema do seu veículo. Vamos para a próxima pergunta. É da loja Samurai Baterias e Óleo. É possível dimensionar percentualmente a fuga máxima em relação à capacidade da bateria? Não. A fuga do carro é determinada em função da quantidade de eletrônica que existe dentro do veículo, em função dos componentes eletrônicos, então rádio, alarme, a própria rede CAN e outros tipos de componentes eletrônicos que estão inseridos no carro. Cada carro tem sua especificação e, consequentemente, independe do tipo de tecnologia de bateria que a gente está aplicando. A pergunta agora é de Carlito Eduardo Alves. Nesse período de isolamento, é adequado tirar o polo negativo para a bateria não descarregar? O que é que você acha, Antônio? O procedimento é idêntico ao que a gente faz com a bateria convencional. É lógico que precisa só apenas ter cuidado em relação a quando você desconectar esse polo, ao reconectar, a parametrização de informações de rádio, de todo o sistema do veículo, você precisa novamente configurar. Mas é sim desejável que você tire o polo negativo para que você não tenha uma descarga excessiva da sua bateria nesse período de pandemia. Seguindo, a próxima pergunta é de Adriano Moreno. Gostaria de saber se posso colocar a bateria GM aonde se usa bateria convencional. O que é que você nos diz, Antônio? Poder você pode. Você pode aplicar sim uma bateria GM. O ideal é que você aplique a tecnologia de bateria que vier dentro da especificação do veículo. Então, se é uma bateria FB, você bota uma bateria FB. Se é uma bateria SLI, você bota uma bateria SLI ou até mesmo FB. Se é uma bateria AGM, você coloca a bateria AGM ou até mesmo FB em função do que ficar definido no catálogo da Moura como indicação de possibilidades de usar a tecnologia FB. A pergunta agora vem da Auto Socorro Santos. Veículo está equipado com bateria AGM. Cliente diz que vai vender o carro logo e não vai usar a função Start-Stop. Posso colocar uma bateria convencional? Pode danificar? O que você acha, Antônio? Danificar o veículo não vai, mas o sistema Start-Stop não vai funcionar. Por quê? Porque o veículo ele é parametrizado para usar as tecnologias FB e AGM. Então, se você bota uma bateria SLI convencional, há uma tendência do Start-Stop ele não funcionar. Valeu, Antônio. Vamos seguindo, pessoal. Atenção, olha para mim, Brasil. Olha para mim, Brasil. A pergunta agora é de Adriano Moreno, novamente. Gostaria de saber se posso colocar uma bateria AGM em um carro que usa convencional. A pergunta é do Centro Automotivo Morenos Car, de Votuporanga, São Paulo. E aí, Antônio? Sugestão, se a tecnologia da bateria AGM
de série aplica a bateria de série AGM, exceto nas situações onde o catálogo da Moura sugere colocar a bateria FB. SOS Baterias, qual o tempo de carga da bateria EFB? Como já comentado na pergunta anterior, o tempo de recarga normalmente são 24 horas, idêntico às baterias convencionais, seguindo os procedimentos orientados pela Moura nos seus catálogos. A pergunta agora vem de Diogo Carlini. Nossa tecnologia FB já foi replicada para algum outro fabricante de baterias no mundo? Boa essa pergunta. Antônio, responde pra gente. Sim, hoje a tecnologia FB ela é usada por vários fabricantes na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, por ser uma tecnologia já difundida para todos esses mercados. Como eu comentei na apresentação, praticamente 100% dos veículos hoje produzidos na Europa saem com essa tecnologia de start-stop e, consequentemente, precisa usar a tecnologia FB ou a tecnologia AGM. Prosseguindo agora, a pergunta é do nosso amigo Josenildo Souza. As baterias FB são projetadas apenas para carros que precisam de cargas rápidas? O que é que você nos diz, Antônio? Não necessariamente. A bateria FB ela foi desenvolvida para trabalhar em estado parcial de carga. Lógico que ela tem uma alta taxa de aceitação de carga, como a bateria AGM. Ela tem uma recarga mais rápida, consequentemente uma maior eficiência do sistema do veículo e, consequentemente, uma redução do consumo de combustível e emissão de CO2. Olha para mim, Brasil, olha para mim, Brasil. Temos mais perguntas aqui e agora é do Felipe Gonçalves Rocha. Tem algum teste específico para a bateria AGM e FB? As especificações de ensaios para o desenvolvimento da bateria, eles são bem diferentes dessas tecnologias em comparado à tecnologia convencional. Na ponta, os ensaios eles são idênticos. Usar os equipamentos de teste, multímetro, equipamentos de análise de descarga, esses são idênticos. Agora, os ensaios de homologação e validação em laboratório, eles são extremamente diferentes frente aos testes que são realizados numa bateria convencional. Bacana, Antônio, é isso mesmo, show de bola. E a pergunta agora vem da Top Baterias, Gustavo. Tem uma média de quantidades de partidas para a durabilidade das baterias? Não existe uma média para a durabilidade de partidas. Normalmente, uma bateria FB e uma bateria AGM, ela dá sucessivas partidas, bem mais partidas do que uma bateria convencional SLI. A pergunta agora é de Tavinho Sena. Boa noite. Otávio da bateria Recife. O CCA da AGM é diferente da FB. Tem algum problema? Temos que ter cuidado com isso? E agora, Antônio? Normalmente, o CCA das baterias AGM, eles são um pouco maiores que a bateria FB. Isso não tem problema nenhum para o veículo. Tudo depende do dimensionamento do veículo. Se o veículo ele é dimensionado para uma bateria AGM, você aplica a AGM, exceto na situação que a Moura indica o uso da bateria FB. Se você tem uma bateria FB, você tem que aplicar uma bateria FB. Mas não se preocupe, porque esse tipo de característica é uma característica que é medida a menos 18 graus Celsius. Então, para a aplicação no nosso mercado nacional, essa característica é uma característica que não vai alterar em nada a performance do produto em sua aplicação. Agora, Rafael Campelo, diretamente de Aracaju. Grande abraço, meu amigo Rafael. Quanto maior o CCA da bateria, maior a durabilidade? Não existe correlação de cold crank com durabilidade. Normalmente esse ensaio de cold crank é feito a menos 18 graus Celsius. É a capacidade que a bateria tem em partir um veículo, determinando uma corrente a menos 18 graus Celsius. No nosso mercado nacional, essa temperatura nunca se chega em termos de aplicação, tirando algumas exceções. Então, não tem nada a ver a correlação do cold crank com a durabilidade do produto. Daniel Duarte Demétrio está nos perguntando o seguinte, Antônio. E nesse caso, de todas teria a mesma durabilidade, qual o motivo da AGM ter 2 anos de garantia? Tanto a bateria AGM quanto a bateria FB, todos os dois produtos eles têm 2 anos de garantia. Então, independente da tecnologia, a Moura dá 2 anos de garantia para a bateria FB e para a bateria AGM. Carla Moraes está perguntando para a gente, Antônio.
falam que as baterias do Creta, que é na frente, não é correta, porque é próximo ao motor e esquenta muito. E as baterias AGM-FB precisam de um local frio. É correto isso? Carla da SOS Baterias. Essa pergunta é boa. Responde pra gente, Antônio. Vamos lá, Carla. Se eu entendi bem a sua pergunta, normalmente se aplica a bateria AGM fora do vão motor, porque a bateria AGM ela foi dimensionada para trabalhar com a performance ideal na temperatura ambiente. Já a bateria FB ela foi dimensionada para trabalhar no vão motor. No caso específico do Creta, essa aplicação foi desenvolvida pela Hyundai, a AGM, para ser aplicada no vão motor do veículo. Mas todos os dois produtos têm performance idênticas quando aplicado nesse tipo de veículo. A próxima pergunta vem de Adalto Antunes. Boa noite. Para a troca de bateria de qualquer modelo, pode ser feita com o carro ligado ou temos que energizar o veículo? O ideal é se desligar o veículo e seguir os procedimentos que estão estabelecidos pelo time de assistência técnica da Moura para a troca de bateria. Agora temos uma pergunta de Elton Júnior. A AGM trabalha seca, EFB sob submersão. Se aplicar EFB no lugar de AGM, pode ter perigo de vazamento no monobloco? Danificar ou contaminar o sistema do veículo? E agora, Antônio? Responde pra gente. Não existe risco de vazamento de bateria por EFB ser inundada e a bateria AGM ser com ácido absorvido. Independente dessa tecnologia, quando aplicada corretamente, a bateria não vai ter risco de vazamento e perda de performance ou risco de danificar o veículo. Prosseguindo, próxima pergunta vem de Moisés Júnior. A Moura pretende fabricar outros modelos de amperagens do modelo EFB? E aí, Antônio? Sim, hoje nós já temos no mercado modelos de bateria FB com a tecnologia bateria de 60, a bateria de 70 e a bateria de 80 e estamos sim trabalhando no desenvolvimento de outras amperagens para lançar no mercado. Lógico que esse lançamento está muito correlacionado aos veículos que estão sendo lançados com capacidades menores ou maiores dessa tecnologia. Então a Moura, à medida que for lançando as baterias dos veículos de série, terá os seus veículos, as suas baterias de reposição desenvolvidas para aplicar nesses veículos. Antônio Júnior, a pergunta agora vem de Carlos Rodrigo Silva da Cunha. Qual a vida média estimada da EFB? Normalmente a vida média das tecnologias de bateria de chumbo é uma vida média de 3 anos, independente de ser uma bateria convencional, uma bateria FB ou uma bateria AGM. O que a gente comenta é que a bateria SLI convencional, ela só dá 1 ou 2 ou até 5 partidas ao longo do dia. Já uma bateria com a tecnologia FB e a tecnologia AGM com start-stop dá sucessivas partidas ao longo do dia, mantendo a mesma performance de uma bateria convencional. A pergunta agora vem da SOS Baterias de Araguaína, Tocantins. Qual o tempo de carga da bateria FB? É maior que as outras? O tempo de recarga é idêntica às baterias convencionais, em média 24 horas. Importante seguir os procedimentos definidos pelo time de assistência técnica nos catálogos e informado à rede Moura. A pergunta agora vem da Samurai Baterias e Óleo. Foi mencionado que a AGM tem performance melhorada, mas há uma estimativa de quanto em vida útil? É reduzido por estar no vão motor? Vale a pena adaptar a colocação da bateria no porta-malas? E agora, Antônio? Como comentei, o tempo de vida útil é idêntico independente da tecnologia. Sobre colocar a bateria no porta-malas, já que a bateria foi dimensionada no vão motor, eu acredito que não se deve mexer na aplicação do veículo. É importante que se a bateria ela está no vão motor, deve-se deixar no vão motor. Se a bateria está fora do vão motor, deve ser aplicada fora do vão motor. Mexer nesse tipo de aplicação é muito arriscado e principalmente o risco de se perder a garantia do veículo. Alô Brasil, prosseguindo com o nosso bate-papo com Antônio Júnior e a pergunta agora vem da Doutor Baterias. Existem alguns veículos que saem com baterias AGM de fábrica, mas não possuem um sistema start-stop.
qual a implicação de colocar uma bateria convencional? Boa pergunta. Se sai com uma bateria GM de fábrica, possivelmente porque esse veículo tem um alternador inteligente, ou seja, a bateria trabalha em estado parcial de carga. Então a indicação é que se aplica uma bateria AGM. Por quê? Porque se aplicar uma bateria convencional, certamente você vai ter uma perda de durabilidade do seu produto bateria. A pergunta agora vem de Rafinha Felipe. Por que algumas baterias Moura com mais de 4 ou 5 anos, no final da vida útil, elas permanecem com o indicador verde? Uma boa pergunta, Antônio, pra gente. Respondendo sua pergunta, o visor da bateria, ele só mede o estado de carga de um único elemento. Na bateria são 6 elementos ligados em série. E aquele visor ele mede a condição real daquele elemento central. Certamente, se a bateria está com algum problema, não está com algum problema naquele elemento central, o visor vai continuar verde. E, consequentemente, a bateria ela não vai ter a performance desejada pelo consumidor. Fábio Oliveira está nos perguntando qual a projeção de produção de carros start-stop para o mercado brasileiro nos próximos anos. No mercado brasileiro haverá sim um aumento expressivo da produção de veículos com start-stop. A gente estima que mais ou menos 50% da fabricação nos próximos 3 anos ou 4, dependendo da condição do mercado nacional, sairá de série com essa tecnologia start-stop. Pessoal, por fim, a última pergunta vem da Socorro Baterias. Qual a média de durabilidade de uma bateria EFB e AGM? Boa pergunta, Antônio. A média de durabilidade são 3 anos, idêntica à bateria convencional, sendo que numa condição de sucessivas partidas em função da entrada do start-stop ao longo do uso por parte do consumidor. Antônio Júnior, muito obrigado por ter participado conosco deste bate-papo, foi show de bola. Galera, eu espero por vocês na próxima semana, dia 18 de junho, no nosso Conexão Revenda ao vivo. E o tema será Moura Moto, energia que se renova. Olha para mim, Brasil, olha para mim, Brasil. Eu espero por vocês.